Mateus 12. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Nós estamos meditando sobre vivendo o reino da misericórdia do serviço. Começamos na semana passada. Vamos dar continuidade a esta pregação, essa sequência. A partir do versículo 22, nós vimos Jesus então curando um homem inquieto, demonstrando que aqueles que vivem para servirem a Deus no dia do Senhor, não há nada que os possa incriminar, suas consciências não podem serem acusadas, porque eles estão servindo ao Senhor, que o dia do Senhor é um dia de serviço, é um dia de adoração, é um dia de praticar misericórdia, praticar bem. Nós vemos então Jesus ele demonstrando isso. A partir daqui do versículo 22, nós vamos falar da cura de um endemoniado cego e mudo, e vamos ver a oposição que mais uma vez se levanta contra Jesus. Os homens não satisfeitos ainda, sempre procurando alguma forma de o incriminarem, se levantarem contra seu ensino, contra suas práticas. E nós vemos aqui mais uma vez essa abordagem desses homens em relação a Jesus. Mateus 12, a partir do versículo 22, assim: então lhe trouxeram endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, seria isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro, do tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram
com a pregação de Jonas: eis que aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porque não encontra. Porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos aqui pela tua palavra e pedimos que ela encontre lugar em nossos corações nesta noite. Que, ó Deus, nós saímos daqui, além de conscientes, ávidos por obedecermos ao Senhor, por divulgarmos as boas novas do reino do Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a não sermos uma geração incrédula e adúltera de servos do Senhor, mas de servos ávidos pela obediência, ávidos pela busca do Senhor, ávidos por poder divulgar as boas novas de salvação aos perdidos. Nos ajude, Senhor, a andarmos conforme a tua vontade, conforme o teu coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos então mais uma cura operada por Jesus. A expressão então, iniciada no versículo 22, não significa exatamente que naquele momento, depois que Jesus se retira, exatamente naquele momento Jesus já vai lá e faz já outra cura. Possivelmente já não era mais dia de sábado, e Mateus está usando aqui um recurso literário para juntar apenas um próximo fato relatado por ele mesmo sobre Jesus, somente isso. Não exatamente que Jesus teria então feito de novo mais uma cura no sábado, até porque na semana passada nós falamos de 7 curas que Jesus fez em dia de sábado, e esta cura então não está relacionada com uma das curas que é no dia de sábado. Mas também nós vemos da mesma maneira a perseguição a Jesus, não agora porque ele está comendo com pecadores ou bebendo com pecadores, não porque ele está fazendo uma cura no dia de sábado, mas porque Jesus simplesmente fez mais uma cura. E nós percebemos a oposição que se levanta contra Jesus, porque qualquer coisa que Jesus fazia, ou qualquer movimento, qualquer ação, qualquer palavra, era mais um motivo de alguém se levantar contra ele. E principalmente pela expectativa do povo e pelas palavras que o povo diz, né? Jesus então, ele se depara, levam até ele o endemoniado, cego e mudo. Veja que situação miserável que vivia aquele homem. Ele era cego e mudo, mas essa cegueira e essa sua falta de condições de falar estava ligada a ele ser uma pessoa endemoniada, a ele ser escravo do espírito maligno. Nós vemos outras curas acontecendo dessa mesma maneira. Uma mulher vivia encurvada, se não me engano 18 anos, e Jesus então expulsa o espírito dela, e ela então volta a ter a sua postura ereta. Veja que miséria que vivia aquela mulher, né? 18 anos, e era então afligida aí por um espírito maligno, e ela vivia encurvada, e o Senhor então expulsa aquele espírito maligno, e então a cura de uma maneira também poderosa, que ninguém tinha conseguido fazer. É notório, irmãos, que algumas outras passagens mostram relatos de discípulos, tanto
tanto dos fariseus ou de pessoas que não necessariamente faziam parte do grupo de Jesus, ou dos fariseus que estavam expulsando demônios. Expulsavam demônios em nome de Jesus, ou então expulsavam demônios de maneira religiosa, ou somente usando os feitos, ou usando as letras do Antigo Testamento, da lei, do Pentateuco. Então fazia a recitação e expulsava os demônios. Possivelmente uma das práticas comuns entre os fariseus. E acontecia, até porque nesse texto Jesus diz assim: e os seus filhos expulsam o demônio em nome de quem? Então nós vemos alguns relatos, como por exemplo lá em Marcos capítulo 9, versículos de 38 a 40, que alguém que não andava com Jesus, que não tinha sido delegado por ele, comissionado para expulsar demônios e curar enfermos, estava operando curas e estava expulsando demônios em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 30 a 40, diz assim, o texto vai dizer aí, sobre alguém que não era dos discípulos de Jesus, que fazia também, expulsava demônios. Diz aí versículo 38, disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Veja o que é a autoridade equivocada de João. Olha, ele estava expulsando demônios em teu nome, já que ele não anda conosco, a gente diz para ele parar de expulsar demônios. E o versículo 39 diz, Jesus respondendo a eles aí: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então não somente expulsava demônio, mas ele operava outros sinais. Alguém que ouviu Jesus, alguém que creu em Jesus, creu no nome de Jesus, creu que Jesus tinha autoridade sobre demônios, até porque no capítulo 5 de Marcos, nós estamos falando do capítulo 9 de Marcos, Jesus expulsa o demônio de um gadareno que ninguém podia conter, ninguém poderia prender, ninguém conseguia prender aquele homem, e Jesus então expulsa o demônio daquele homem, e possivelmente essa pessoa creu em Jesus e creu no poder que há no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus fazia milagres e expulsava demônios, E aí Jesus então ele disse: não impeça, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Alguém que está crendo no meu nome não vai falar mal de mim, segundo Jesus nessa afirmação, pois quem não é contra nós é por nós. Então veja, Jesus então está falando de uma prática que era comum, não somente dele, não somente dos seus discípulos, mas dos discípulos dos fariseus e de outras pessoas então que seguiram a Jesus e também tinham uma vida de religiosidade, até às vezes com sinceridade. Nós vemos então outros textos, Atos capítulo 19, versículo 13 a 16, quando os homens vão lá expulsar o demônio e dizem assim: eu expulso você em nome de Jesus a quem Paulo segue. E aí os demônios disseram: eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E então bateu naqueles homens, e assim foi uma vergonha para eles, porque nem eles mesmos criam em Jesus. Em nome de Jesus a quem Paulo segue, Então eles não falaram em nome de Jesus com toda a confiança, com toda a convicção, e assim foram então envergonhados pelo espírito maligno. Nós vemos então, irmãos, qual é o real motivo pelo qual esses fariseus se levantam contra Jesus neste texto. A gente sabe dos outros motivos, dos vários momentos, das várias passagens bíblicas, mas neste momento, qual foi o real motivo para que esses homens ficassem irados contra Jesus? Um título que é dado a Cristo, que é usado por Cristo, aliás, para Cristo, um título messiânico: Filho de Davi. Não é este o filho de Davi? Eles perguntam: não é este o filho de Davi? Versículo 23. Então nós percebemos que este título, ele é dotado, ele é cheio de um monte de
dizer que Jesus é o filho de Davi. Dizer que Jesus é o filho de Davi significa que ele é o Messias. Significa que ele é aquele de quem foi falado que o seu reinado seria um reinado eterno. Ou seja, ele é o filho de Deus. O seu trono é eterno. Então esse foi o motivo pelo qual, principalmente neste texto, os fariseus estão se levantando contra Jesus. O título que a multidão se dirige para com Jesus, a partir do versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Aqui uma pergunta retórica, ou então uma pergunta cheia de esperança. Será que é esse que a gente está esperando? Será que é esse que é o filho de Davi? Será que é esse que é o Messias? Então veja a expectativa. Era um grande sinal, era um grande feito, era um milagre realmente assustador para aquele momento, naqueles dias, da maneira como foi então operado. Mas aí, versículo 24: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então, Beelzebul, maioral dos demônios, possivelmente a figura do próprio Satanás. Maioral dos demônios, Satanás. Então, possivelmente, ele esteja se referindo a Jesus como sendo alguém que estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. E é interessante que aqui nesse texto nós temos uma lição muito interessante, que nos faz refletir sobre os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, dentro da igreja. Até porque parece que a igreja de Satanás, nesse aspecto, está mais santa do que a igreja de Cristo. Porque eles têm comunhão, porque não há desavença entre eles. A gente vê que Paulo está corrigindo problemas de relacionamento, de comunhão, em 1 Coríntios, em Colossenses, em Filipenses, na carta aos Gálatas. Então Paulo está corrigindo vários problemas na área da comunhão, e aqui então nós vemos que Satanás está muito bem coeso junto com seus demônios. Eles não têm desavença. Jesus vai ensinar isso, ele vai dar vai transmitir esse ensinamento. Versículo 25: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se ele expulsa os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Olha só que lição que Jesus está dando aqui. Ele para e pensa: mas como é que Satanás, se quer que o seu reino se expanda, que quer conseguir mais adeptos, que quer continuar dominando certas pessoas, certas áreas do mundo, como é que Satanás vai então ter problema de relacionamento na sua equipe? Olha só a pergunta que Jesus faz: mas Satanás pode fazer isso? E nós então paramos e devemos refletir sobre isso. Como que a nossa prática de comunhão nos permite, nós que temos a Trindade como um exemplo de comunhão perfeita, podemos também nos dividir. Se o Pai, o Filho e o Espírito não se dividem, se o Pai, o Filho e o Espírito se amam, se o Pai, o Filho e o Espírito andam em harmonia, se o Pai, o Filho e o Espírito buscam cumprirem o projeto deles, o planejamento deles, como é que o Pai, o Filho e o Espírito iriam se dividir? E Jesus dá um exemplo sobre os demônios, sobre Satanás, sobre o seu reino. E ele diz: olha, se eles se dividirem, nada vai para frente. Uma casa onde marido e mulher não se entendem, onde os filhos e os pais não se entendem, onde irmãos não se entendem, vai vir a ruína, a falência. Essa casa não tem muito futuro. E deve ser também essa a nossa reflexão neste momento, a partir desse texto. Como é que Satanás vai se dividir? Veja que Satanás então trabalha harmoniosamente com os seus. Satanás então trabalha em conformidade, trabalha em comunhão. E por que não dizer a comunhão demoníaca?
dizer a comunhão satânica. Talvez, irmãos, nós devamos refletir sobre isso nessa noite, se a comunhão satânica é melhor do que a comunhão do corpo de Cristo. Não por causa de Cristo, mas por causa de nós mesmos, por causa de nossas práticas, por causa da forma que nós tratamos um ao outro, por causa da maneira com que nós olhamos um para o outro, por causa da maneira com que nós nos dirigimos com algumas palavras que não são cabíveis em determinados momentos. Faça comigo essa reflexão. Se realmente nós, que somos do reino de Deus, do reino dos céus, e que esse reino ele começa já neste mundo, esse reino é sinalizado por nós somos as placas que sinalizam esse reino. Se nós realmente não temos deixado a desejar nesse quesito, mas sim, ainda há tempo de nós resolvermos essas demandas, essas dificuldades, até porque é o reino de Deus. Não é o meu reino de Deus, não é o seu reino de Deus, mas é o reino de Deus. E nós então somos cidadãos desse reino e portanto devemos colaborar com ele de tantas formas quanto nós pudermos colaborar. Então é importante que nós façamos essa análise. Jesus diz assim: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus, né? E nós vemos o reino dos céus, é chegado esse reino, e é uma coisa que João já anunciava lá em João capítulo 3, o reino dos céus, ele já chegou, né? É o reino da obediência, é o reino do serviço, é o reino da misericórdia, é o reino da paz de espírito, da paz no coração. Então nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão disso. Se o reino é o reino da misericórdia, do serviço, da paz, da comunhão, do amor, eu não posso abrir mão e eu tenho que lutar por isso. Porque a oposição, Satanás e seus demônios, eles estão muito bem harmonizados no propósito que eles têm: destruir você, destruir a sua casa, destruir o seu relacionamento, provocar dissensão, facção, inveja e toda sorte de pecado que traz divisão e separação do corpo de Cristo. Satanás é mais perto que nós. A comunhão satânica parece que é melhor do que a nossa, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós devemos entender que a marca de sermos discípulos de Cristo é de fato o amor, é de fato convivermos em comunidade, mesmo sabendo que somos diferentes, mesmo sabendo que temos falhas e que precisam ser tratadas, e que o ferro com ferro se afia, como diz Provérbios, nós devemos ajudar um ao outro para que o irmão esteja aí sintonizado com Deus, para a glória do Senhor e para o nosso benefício. Amém? Amém. Que bom, né? Então, Jesus ele usa uma expressão grega interessante quando ele se refere ao reino. Ele usa uma palavra que significa que esse reino chegou. Ele não chegou em sua plenitude, mas ele chegou de maneira real. O que é que ele quer dizer? Finalmente o reino de Deus ele vai ser manifesto futuramente, mas o reino está entre nós. Como nós falamos, é o reino da prática, é o reino dos valores do céu, não dos valores desse mundo, mas dos valores do céu. E Jesus então ele demonstra isso usando uma expressão grega muito interessante aqui. Eu estava estudando sobre ela nesta semana e vendo a importância de se entender isso, quando ele diz aí no versículo 28, acompanhe comigo, vamos ler juntos aí o versículo 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em Lucas 17 ele diz que o reino está entre. Aqui ele está dizendo que o reino está sobre, né? E a ideia de sobre é que de fato esse reino deve chegar com autoridade no nosso reino. É que não deve haver lugar para as nossas escolhas pessoais. As nossas escolhas devem ser submissas a Deus, porque o reino de Deus é chegado sobre nós. E principalmente quando ele usa essa expressão é chegado,
a palavra que ele usa aqui, epitasen, significa está chegando, já está, mas não plenamente. Ou seja, que esse reino só vai se manifestar finalmente quando Cristo voltar, quando esse mundo for restaurado, quando todas as coisas forem restauradas, quando o pecado for definitivamente extinto, aí vai ser plenamente. Mas nesse momento ele chega sinalizando, ele chega sendo demonstrado. Essa é a ideia. Ele chegou perfeitamente porque Cristo estava entre os seus discípulos, mas ele ainda não é final. O que isso significa? Que quando nós vivemos em Cristo e nós somos os agentes do seu reino, nós devemos buscar viver como aquele que desceu do céu e esteve entre nós. E quando nós olhamos, queridos irmãos, para o significado disso tudo, o reino, ele chega transformando. É isso que Jesus está dizendo. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Então, essa é a maneira que nós temos de entender esse texto, que Jesus estava expulsando pelo poder do reino, pelo poder da obediência, pelo poder da virtude do alto. E Jesus estava então para realizar a obra de Deus, porque o reino de Deus, o reino dos céus, implica em obediência e poder do Espírito Santo. O verso 29, então, é muitas vezes difícil de interpretar quando nós observamos esse texto, e às vezes a gente fica pensando o que é que ele quer dizer, né? Quando ele está falando sobre o valente, ele está mostrando que ele chegou ali. E como é que pode, por exemplo, Satanás perder o seu próprio espaço, se não for por alguém mais poderoso do que ele? É o que Jesus quer dizer aqui, né? Vários comentaristas têm dificuldade de explicar esse texto, porque alguns não se atrevem a explicar literalmente o texto, mas a única possibilidade que nós temos é de entender que o Senhor é aquele que é mais poderoso que Satanás, e que é aquele que é capaz de realmente tomar a força ou lugar que é dele. Jesus Cristo, ele é capaz de tomar a força do lugar que é dele, porque ele é maior que Satanás. Não há colaboração de Jesus com Satanás. Jesus chegou para romper. Satanás não pode se expulsar, porque senão o reino dele estaria dividido. Não, chegou alguém que é mais poderoso que ele para romper e tomar dele aquilo que ele estava se apoderando. E nós vemos então, Satanás ele é então destituído quando Jesus Cristo entra na vida de alguém. Satanás perde poder, perde lugar, porque o Senhor mais poderoso que ele, aquele que é invencível na batalha, o Jeová Sabaoth, como a Bíblia diz, ele chegou para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. E Cristo então toma aquilo que ele quer tomar. Não há ninguém que se compare a ele. E Jesus então, ele mais uma vez, ele dá uma lição de que ele não é a favor de Satanás, ele é contra Satanás. E ele vai demonstrar finalmente aí nos versículos 29 e 30, quando ele diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, esse pai, esse não tem nada a ver com Satanás. Está dizendo definitivamente para aqueles homens: eu não tenho nada a ver com Satanás. Eu cheguei aqui para vencê-lo, eu cheguei aqui para manietá-lo, eu cheguei aqui para expulsá-lo. Jesus está demonstrando que, principalmente naqueles dias que ele esteve entre os homens, não existia poder maior do que o que operava através dele. Não há nenhum poder. Mais à frente Jesus vai falar um pouco sobre isso. Então,
Ele começa assim, então, aquilo que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 31, ele vai dizer: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, seria isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então Jesus está dizendo aqui que as obras que ele fazia eram obras feitas pelo Espírito. Até porque Jesus ele veio ungido pelo Espírito. Atos capítulo 2 vai nos dizer isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, né? Com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava sobre ele, para que ele então realizasse as obras que ele tinha realizado. E aí, aquela dúvida que bate na cabeça de muita gente: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós podemos interpretar de algumas formas a blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira delas é atribuir que as obras que são feitas no Espírito são de Satanás. Em contrapartida, irmãos, muitas coisas são feitas dizendo-se que é do Espírito, mas é puramente carnalidade. Existem coisas que se diz que é o Espírito que está fazendo, que na verdade são tanto antibíblicas quanto também irracionais. Enquanto o culto é racional, é o que a Escritura nos diz. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 vai nos dizer isso. O culto é racional. E muitas das vezes, alguns movimentos e algumas, me perdoe a expressão, mas histerias, que são assim, realizadas em nosso meio, não exatamente no nosso, graças a Deus por isso, mas em alguns meios por aí afora, que se atribui ao Espírito, que isso nunca vai ser blasfêmio, você dizer que aquilo é do Espírito, porque realmente não tem nada a ver com as obras que o Espírito faz. Então nós não podemos também errar, aliás, ter medo de errar e dizer que determinadas coisas não são do Espírito, porque de fato elas são antibíblicas. Então nós não podemos ter medo de maneira nenhuma de errar. Em compensação, as obras claras e bíblicas sobre o Espírito, elas são incontestáveis. De toda a ação do Espírito, da regeneração, da santificação, da capacitação que o Espírito dá para os ministérios e para os dons, não podem de maneira nenhuma serem duvidadas, porque de fato é o Espírito quem faz, segundo a palavra que nos é dada. E então, irmãos, a blasfêmia do Espírito Santo é dizer que a obra do Espírito verdadeira, a obra real, é de Satanás. Mas, principalmente, queridos irmãos, Jesus estava fazendo obra e salvando pessoas aqui, e aqueles homens, vendo todos aqueles sinais, e aqueles homens ouvindo as palavras de Cristo, a pregação de Cristo, vendo o resultado de suas palavras, o negavam conscientemente. Então, de maior concordância entre os servos de Deus que estudam a Escritura, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação consciente da obra de salvação. Quando realmente você tem um entendimento intelectual, a compreensão de que salvação é quando nós estamos presos nos nossos pecados, e nós então ouvimos a pregação do Evangelho, a palavra que com o seu poder nos tira das garras de Satanás, da escravidão do pecado, da morte espiritual, e então gera em nós
vida porque estávamos mortos, então precisamos de arrependimento e seguirmos a Cristo. E quando a pessoa ainda que tem essa compreensão, diz: eu não quero saber dessa bobagem, eu não acredito nisso, eu não posso me inclinar a esse tipo de coisa, eu não creio nesse Jesus. É a negação consciente da obra do Espírito. Assim como diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. É impossível alguém que teve entendimento, foi iluminado, e que negue tudo isso. Negue os meios de graça que Deus dá para que o homem seja salvo. Negue a palavra, negue o Espírito, negue a crucificação. Ou mesmo somente despreze o seu único meio de salvação, e é o que o texto diz. Se eles, sendo iluminados, entenderem isso e eles negarem, é impossível que eles sejam restaurados, porque eles negaram o único meio de salvação. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação completa e total da obra de Cristo na cruz do Calvário e a obra do Espírito Santo na vida do pecador. Essa é a blasfêmia. É o pecado da rejeição propositada de Cristo e sua salvação, como sendo o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O verso 32 então acrescenta um contraste em relação a isso, a explicação de que é o Espírito Santo que oferece salvação ao coração do homem. Versículo 32: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É por isso que Jesus, ele mostra a malevolência, a maldade do coração dos fariseus, a partir do versículo 33 até o verso 37. E ele mostra que aqueles homens faziam aquilo e negavam as obras do Espírito na vida de Cristo, porque eles eram maus. E sendo maus, nada de bom poderia sair deles. E Jesus usa então a expressão semelhante a que João Batista usou em Mateus capítulo 3: raças de víbora. Ou seja, vocês são venenosos, a boca de vocês tem veneno, porque o coração de vocês é maldoso. Como é que se pode tirar coisa boa de vocês? Vocês são maus. E aí, versículo 36, ele diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola, palavra inútil, palavra que não tem nenhuma utilidade, que não glorifica a Deus, que não acrescenta, que não colabora para que outras pessoas se acheguem à verdade. É nesse contexto que Jesus fala. Aqueles homens nem queriam colaborar com a salvação, porque o ponto máximo dos pecados dos fariseus era a sua hipocrisia, a forma de quererem viver para si mesmos, para serem elogiados, para serem vistos, e não para salvarem de fato vidas. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, a inutilidade de vocês, da vida de vocês, das palavras que vocês dizem, vai ser contra vocês no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, se as palavras são resultado daquilo que sai do coração, da fonte que é o coração, pelo coração vocês serão justificados, e pelo coração vocês serão condenados. Finalmente, irmãos, não exatamente finalmente, mas a partir do versículo 38,
aqueles homens então eles pedem um sinal. Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Existem 3 palavras gregas para sinal, e eles se referem a um grande efeito que realmente mude as estruturas, e nós vemos isso acontecendo no Antigo Testamento, quando Deus faz parar o movimento de rotação da terra, e diz que o sol se deteve, a lua também, e então Josué, eles puderam vencer na guerra. Esse é um sinal, assim como outros milagres grandiosos, como por exemplo abrir o mar vermelho e passar pés enxutos, como por exemplo Elias, que fez descer fogo do céu. São grandes sinais, né? Um grande sinal, ou são grandes sinais. E aqui neste momento então eles pedem também um sinal. Aí Jesus diz assim: o que adianta sinal para vocês? Né? Em outras palavras, diz assim: ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E Jonas nós conhecemos, irmãos. Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Alguns vão dizer que era uma baleia. A versão original do texto de Jonas vai dizer um monstro marinho, né? A versão original diz isso. E nós vemos então esse sinal. Só que Jonas foi para lá pela desobediência. Jesus, semelhantemente a Jonas, ele iria pela obediência. E ele diz aí: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí ele vai dizer: aqueles que se arrependem. A Escritura nos diz que os arrependidos, eles vão julgar o mundo. Está escrito 1 Coríntios capítulo 6, está escrito isso. Apocalipse também diz que nós nos sentaremos em tronos e julgaremos, lógico de maneira figurada, mas nós julgaremos o mundo e os seus habitantes. E Jesus diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Veja, ele está dizendo o seguinte: olha, a pregação de Jonas surtiu efeito, porque os ninivitas, que eram abomináveis aos judeus, vão julgar os judeus. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí veja o que Jesus disse: e eis aqui está quem é maior que Jonas. Veja que lá no versículo 6 ele diz que ele é maior que o templo. No versículo 8 ele diz que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele é o motivo da adoração, ele é a razão do descanso da nossa alma. Aqui ele está demonstrando que ele é o resultado da pregação. Cristo é o fim da pregação. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Agora veja: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí veja como é que ele encerra: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, eu sou a própria sabedoria, eu sou a razão de toda a sabedoria. E aí ele vai então explicar a estratégia de Satanás, que tem tudo a ver. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá
a esta geração perversa. A gente usa esse texto para falar de quando a pessoa se afasta do Evangelho. A gente força um pouco para a gente falar sobre isso. Mas o que Jesus está dizendo é que quando Ele mesmo saísse da terra, quando Ele mesmo fosse retirado desse mundo, aqueles homens, eles seriam ainda mais possuídos por espíritos malignos, ou seja, influenciados por Satanás. Aqueles homens seriam ainda mais manipulados por Satanás, porque ele é o valente que amarrou, que prendeu. E os espíritos que estavam ali, e as filosofias e os ensinamentos errados saíram. E depois que Cristo sai, eles retornam então, voltam a ver a casa tudo limpa, e traz outros 7. Vai trazer mais engano, vai trazer mais frieza, vai trazer mais medo, vai trazer mais morte, vai trazer mais destruição. E Jesus diz: assim também acontece a esta geração perversa. Por quê? Porque havia a negação de Cristo. Aquele que é mais importante do que o templo, aquele que é mais importante do que o sábado, aquele que é mais importante do que Jonas, porque ele é a própria mensagem, aquele que é mais importante do que Salomão, porque Salomão era um homem sábio, mas Jesus é a própria sabedoria de Deus. Paulo vai dizer isso. E de repente então Cristo sairia do meio daqueles homens, e eles então seriam possuídos, não exatamente no termo de possessão, mas que eles então seriam tomados por mais espíritos enganosos, enganadores. Alguns comentaristas vão fazer uma relação entre o período que a nação de Judá foi levada para o cativeiro, e que no cativeiro, antes do cativeiro, eles se envolveram com idolatria, eles se envolveram com prostituição cultural, eles se envolveram com sacrificar os filhos a Baal, a Moloque, e que parece que depois do cativeiro, depois de eles serem disciplinados por Deus, eles então seriam encontrados limpos pelos espíritos de engano. E então, aqueles homens naqueles dias já estavam mais possuídos pelo espírito de engano do que antes do cativeiro da Babilônia. Veja que engano interessante que viviam aqueles homens. Eles foram levados cativos, escravos para a Babilônia, porque tinham idolatrado, porque tinham sacrificado seus filhos a Moloque no vale de Hinnom. Jeremias vai falar muito sobre isso. E agora, aqueles homens que eram aos próprios olhos justos, Jesus está dizendo que eles estariam possuídos por espírito de engano e ainda mais enganados. E a ideia e a tendência é que quando Cristo saísse do meio deles, a situação desses homens ia agravar mais ainda. É por isso que nós podemos usar essa ilustração, ou esse texto também, em relação a alguém que sai da igreja, mas é forçar um pouco, é tirar um pouco do contexto. Mas de fato, o homem sem Deus, às vezes ele vem para a igreja, ele começa a congregar, ele começa a aprender da Bíblia, e a sua casa começa a ficar limpa, né? De alguma maneira ele começa a ser influenciado pela caminhada cristã, pelos ensinamentos bíblicos, e depois ele sai. Individualmente o estado dele se torna pior do que o primeiro, mas Jesus está se referindo à sua presença entre os homens. Uma geração perversa. É o mundo de hoje, queridos irmãos e amigos, é o mundo que tenta tirar Deus das suas rodas de conversa, dos seus relacionamentos, até a frase da cédula do dinheiro. Tirar de que Deus é fiel, tirar de que Deus é bom, tirar até os crucifixos dos ambientes públicos, porque o país, o Estado é laico,
Isso demonstra que a sociedade é cada vez mais decadente. E então o estado dessa nação se tornará pior do que o primeiro. O estado do mundo se tornará pior do que o primeiro. Os países de origem protestante fecharam as igrejas e abriram-se bares, boates nesses lugares. As famosas pubs, onde igrejas que ensinavam o evangelho fecharam suas portas. E os países cada vez mais em decadência, como exemplo da Holanda, que é um país que está em destruição e ruína moral, onde a prostituição é colocada em vitrine, e homens e mulheres são vendidos como mercadorias de prazer. Vitrine viva. É o mundo sem Deus, cujos espíritos de enganação e destruição se apoderam deles mais, porque diz a palavra de Deus que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Satanás é o príncipe deste mundo, como Jesus mesmo disse em João capítulo 16. Então, queridos irmãos, Jesus diz: essa geração era uma geração que esperava grandes coisas, mas o grande já veio. Esperava algo melhor, mas o melhor de Deus já veio. A solução, o Messias, o Senhor, o motivo da adoração, aquele que é maior do que o templo, aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Salomão já tinha vindo. E essa geração perversa, nos dias de Jesus, viveria ainda tempos piores, quando ele saísse de entre eles. Finalmente, nós temos aí os versos 46 a 50, falando sobre a família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero encerrar chamando a sua atenção para Lucas capítulo 8, e uma parte, Lucas também vai registrar esse texto, mas no início do capítulo 8, nós vemos algumas das pessoas que andavam com Jesus. E diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. No capítulo 15, versículos 1 e 2 de Lucas, nós vemos também a referência de que andavam com Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. Nós não vamos ler. E que também já havia murmuração dos fariseus. Por que nós estamos falando sobre isso? Queridos irmãos, amigos que nos visitam, quem é a família de Jesus? Jesus, ele não era preso a parentesco sanguíneo ou consanguíneo. Aqui nós vemos a referência, os romanos, da igreja romana, vai dizer que aqui o texto se refere aos primos de Jesus. Mas se você estuda um pouco a Escritura e você entende um pouco de alguns termos originais, você vai perceber, primeiro, existe também evidências arqueológicas. Recentemente, já comentamos sobre isso, encontraram uma urna com os ossos de
Tiago, irmão de Jesus. E na urna dizia isso, que era Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Então essa é uma evidência arqueológica sobre que Jesus teve outros irmãos. Judas também se denomina irmão de Tiago, na carta, não Judas Iscariotes, mas possivelmente Judas Tadeu, que é um dos nomes dele. Na carta de Judas ele vai dizer: Judas, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. E Tiago, sendo esse o irmão do Senhor, que tinha sido incrédulo. Em João capítulo 7 nós vemos a oposição que o próprio Tiago faz a Cristo. E quando Jesus ressuscita, uma das primeiras pessoas a quem Jesus aparece é a Tiago, seu irmão, para realmente ficar evidente que Jesus é o Messias. A outra evidência é o fato de, quando a Bíblia se referir a Jesus como filho de Maria, se refere a Jesus como filho de Maria como sendo a primeira maternidade de Maria. Maria é a mãe de Jesus, é prostótocos, ou seja, Jesus é o primeiro da sua maternidade, né? Então é muito importante que nós possamos refletir. Jesus não é filho de Maria, é filho único, como Jesus é filho único de Deus, unigênito, monogeneto. Ele é prostótocos, ele é o filho primeiro, ele é o primogênito de Maria. Essa é a grande verdade dos termos que nós encontramos. Então nós observamos que Jesus, ele não tem essa ligação consanguínea, embora Jesus seja filho de Maria por obra do Espírito Santo, não seja filho de José, mas por adoção de José, por criação. Os demais são filhos de Maria e José, as irmãs e os irmãos de Jesus. E aqui, queridos irmãos, nós vemos Jesus então não valorizando isso. Jesus está pensando em uma família muito maior, está pensando em uma família mais abrangente, uma família que surgiria em outras eras, em outros momentos, como João capítulo 17 diz que outros ainda creriam nele por intermédio da palavra que seria pregada. E ele vai fechar aqui, então, ele vai dizer aqui no versículo 49, versículo 30 e 48: porém ele respondeu ao que lhe trouxera o ouvido o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E a resposta, ele estende a mão e disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã. Queridos irmãos, quando nós juntamos as fichas e começamos a ver que Jesus, ele andava com publicanos, pecadores, mulheres que viviam em prostituição, meretrizes, e ele aponta para aquelas pessoas e ele diz que são irmãos e irmãs. Mãe, as mais velhas, né? Ele está dizendo de pessoas que realmente foram salvas, pessoas que são alcançadas pela palavra e que se arrependeram das vidas de pecado que viviam e cometiam. Então, irmãos, a conclusão que nós tiramos é que se nós fazemos a vontade de Deus, se nós ouvimos a palavra e fazemos a vontade, assim como Lucas vai dizer lá, assim como Marcos 3 também diz, aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Aqui Mateus vai dizer, aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe. Significa que qualquer pessoa tem lugar nessa família. Qualquer pecador arrependido, não importando o seu passado, não importando a forma como vivia, basta que se arrependa, basta que faça a vontade do Pai, basta que ouça a palavra e a pratique. Esses podem fazer parte da família de Jesus. Então, irmãos,
lições preciosas que nós temos nesse texto. E como é que nós podemos entender como nós vivemos o reino da misericórdia no serviço? Primeiro a gente tem que entender no capítulo quem é Jesus. Embora contestado, embora blasfemado, Jesus, ele é maior do que qualquer pessoa em toda a história. Ele é maior do que qualquer objeto. Ele é maior do que qualquer ritual. Jesus é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é maior do que o tempo. Ele é o Senhor da adoração, do serviço, do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é aquele que derrota Satanás. É aquele, só Ele pode libertar o homem das cadeias e das correntes de Satanás. Ele é aquele que tem autoridade sobre os demônios. Ele é aquele que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Ele é aquele que pode ordenar com a palavra dele, e pessoas são curadas, pessoas são libertas, porque não há quem seja maior do que ele. Ele é a própria missão, ele é a própria mensagem do Evangelho. Jonas foi um mensageiro desobediente. Jesus é a mensagem obediente. Salomão foi um homem que pediu sabedoria a Deus e foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Então, quando nós temos entendimento de quem é esse Jesus, e isto somente nesse capítulo, nos versículos que nós meditamos, a nossa vida deve ser uma vida diferente. Nós precisamos nos dedicar mais a Ele. Nós devemos ter entusiasmo para servi-lo. Nós devemos ter entusiasmo para praticarmos misericórdia. Nós devemos ter entusiasmo para divulgarmos a missão de Deus. Nós devemos ter entusiasmo para ensinarmos Jesus como sendo a sabedoria de Deus. A nossa motivação no reino de Deus muda completamente. Quem é Jesus? Jesus é aquele que convida pecadores a o servirem em seu reino. Ele é aquele que chama pessoas que estão nas diversas camadas da sociedade, ou mesmo nos ângulos dela, nos lugares mais abomináveis. E Jesus chama esses pecadores a servirem a Ele e mostrarem que Ele é a razão de suas vidas. Ele é aquele que tem nos convidado para o seu serviço sagrado, não para envergonharmos o seu nome, mas para glorificarmos o seu nome. Jesus é aquele que nos convida para vivermos como membros de sua família. Ele nos convida para ouvirmos a palavra do Pai e para obedecermos a sua vontade. Esse é Jesus. Jesus nos promete, queridos irmãos, que no dia do juízo nós não estaremos, nós os que cremos, nós os que humildemente nos arrependemos, nós não estaremos do lado da vergonha, mas nós estaremos do lado da graça, daqueles que irão julgar o mundo. E portanto, irmãos, nós não podemos desfalecer quanto a isso. Nós não devemos fazer parte dessa geração que envergonha a Cristo, mas dessa geração que o obedece, dessa geração que serve. Nós somos chamados para isso. Fomos chamados para isso. Deus nos abençoe, irmãos. Que nós vivamos para glorificar, vivamos para servir, que não sejamos motivo de tropeço, que não sejamos vergonha para o Senhor. Pelo contrário, que nós possamos frutificar em toda a boa obra para o nosso Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça, Deus, para que possamos mais e mais crer no Senhor. Ó Deus,
e viver esse reino da misericórdia do serviço. Viver, ó Deus, fazendo o bem, assim como Jesus fez o bem e recebeu muitas vezes o mal como paga do seu bem, mas ele estava obedecendo ao Senhor, ao Pai. Então, Senhor Deus, nos ajude também, de maneira que nós possamos viver e agradar ao Senhor, andar contigo, fazer aquilo que lhe é agradável, e as nossas consciências não sejam tão acusadas de nada. Ó Senhor, se há alguém aqui nesta noite que se encontra frio, desanimado, sem entusiasmo, que o Senhor renove essa pessoa, não por causa da igreja presbiteriana, não por causa do pastor, mas por causa de Cristo e da glória que a Ele é devida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos leve, ó Deus, como mensageiros da grande mensagem que é Cristo. Nos leve, ó Deus, como mestres que ensinam e discipulam a sabedoria do Senhor que é Cristo. Ó Deus, e nos faça, Senhor Deus, vivermos alegremente como membros da família do Senhor, aquele povo que sinaliza o reino do Senhor e que finalmente estará morando no céu contigo. Nós agradecemos pela tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos,